Você conhece o fato de que o poderoso Império Assírio teve sua origem em uma cidade pequena da Mesopotâmia? Assista o vídeo até o final que você vai entender. Bem-vindas interessadas, bem-vindos interessados, este é o canal Raul de História, eu sou Rogério de Paula. Fala aí, boss, qual que é o desafio de hoje? História da Síria, da pré-história até o Primeiro Império. Hoje vamos mergulhar nas profundezas da antiga Mesopotâmia, para explorar o período assírio inicial, também conhecido como período assírio antigo. Vamos entender como os primeiros assentamentos, que remontam à cultura Hassuna, deram origem a uma das maiores civilizações do mundo antigo. Veremos a fundação da cidade de Assur, o culto ao seu deus Ashur e a ascensão de Puzur-Ashur I, o fundador do primeiro Império Assírio. Os primeiros indícios de assentamentos na região, que mais tarde abrigaria a Síria, remontam à cultura Hassuna, que floresceu entre 6.300 a 5.800 antes da Era Comum. Os sítios arqueológicos dessa época, como os descobertos em Tel Hassuna, sugerem que essas primeiras populações eram formadas por grupos nômades ou seminômades. Seus assentamentos eram temporários, utilizados principalmente para atividades de subsistência, como a agricultura e a criação de animais. Embora essas comunidades não fossem precursoras diretas dos domínios assírios, elas representam a ocupação inicial, de onde séculos mais tarde surgiria uma grande potência. Apesar da importância da cultura Hassuna para a ocupação da região, os povos dessa época ainda não haviam formado cidades estáveis e duradouras, e muito menos desenvolvido uma cultura estatal. Essa situação só mudaria por volta de 2600 antes da Era Comum, com o surgimento da cidade de Assur. A cidade de Assur, que viria a se tornar o coração do Império Assírio, data aproximadamente do período dinástico inicial. Por isso, esta data de fundação em 2600 antes da Era Comum. No início, a cidade era conhecida pelo nome de Baltil, mas com o passar do tempo, o culto ao deus Assur, a principal divindade do panteão assírio, tornou-se central na vida religiosa e cultural da cidade. Foi assim que Baltil passou a ser chamada de Assur, em homenagem ao deus que se tornaria a figura mais importante da espiritualidade assíria. A cidade de Assur, embora modesta em tamanho, era estratégica por sua localização próxima ao rio Tigre, o que facilitava o comércio e a comunicação com outras regiões. Nos primeiros séculos de sua existência, Assur ainda era uma pequena cidade-estado, independente de centros maiores, como Quis, a cidade que exerceu o papel de soberania sobre Assur, transformando em uma cidade vassala e tributária. Entre 2600 até 2025 antes da Era Comum, Assur permaneceu como uma cidade-estado pequena, com pouca influência política ou militar. Durante grande parte desse período, a cidade foi vassala da então poderosa cidade de Quis, na região central da Mesopotâmia. As evidências arqueológicas e escritas sugerem que Assur pagava tributo a Quis, possivelmente em forma de produtos agrícolas ou artesanato. Com uma população estimada em não mais do que 10.000 habitantes, Assur nessa época era um centro modesto. Sua importância política era secundária em relação às grandes potências mesopotâmicas do sul, como por exemplo Uruk e Ur. Contudo, a cidade foi gradualmente fortalecendo sua posição, em parte devido ao crescimento do comércio regional, especialmente com o intercâmbio de bens entre a Mesopotâmia e a Anatólia. Foi no início do segundo milênio antes da Era Comum que a história de Assur deu uma guinada decisiva graças à ascensão de uma figura fundamental, Puzur-Ashur I. O ano de 2025 antes da Era Comum marca um ponto de virada na história da Assíria. Nesse ano, Puzur-Ashur I assumiu o trono da cidade de Assur, fundando o que é conhecido como o Primeiro Império Assírio. Embora esse, muito entre aspas, império, ainda fosse pequeno em comparação às potências que surgiram posteriormente. A ascensão de Puzur-Ashur I simboliza o fim da vassalagem de Assur
e o início de sua trajetória como uma entidade política independente. Puzur-Ashur I é lembrado como o líder que começou a centralizar o poder em Assur e promover a autonomia da cidade em relação a seus antigos soberanos. Sob seu governo, Assur começou a expandir suas redes comerciais e a estabelecer alianças com outras cidades-estado. Foi também nesse período que o culto ao deus Assur se solidificou como centro religioso da cidade, com templos e santuários dedicados à divindade sendo erguidos. Embora a cidade ainda não tivesse se tornado uma potência militar que viria a ser séculos mais tarde, Puzur-Ashur lançou as bases para o crescimento futuro da Assíria. Sua liderança marcou o início de uma nova era para Assur e seus sucessores continuariam a expandir o território até a influência da cidade. Em resumo, o período assírio inicial foi um tempo de crescimento lento, mas constante. Para a cidade de Assur, desde os primeiros assentamentos nômades da cultura Hassuna até a ascensão de Puzur-Ashur I, Assur passou de uma cidade-estado vassala para uma potência emergente. A cidade, que começou pequena e isolada nas margens do rio Tigre, eventualmente se tornaria o centro de um dos maiores impérios da antiguidade. E tudo isso começou com a fundação da pequena cidade de Assur e a ascensão de seus primeiros governantes. Os registros mais completos que eu encontrei foram as obras Histórias do Antigo Oriente Próximo, entre 3000 a 330 a.C., do assiriólogo belga Mark van der Meer Roop, e também a obra Atlas Cultural da Mesopotâmia e Antigo Oriente Próximo, do arqueólogo inglês Michael Houff, e também da arqueóloga inglesa Joan Oates. Considere dar um like, se inscrever e seguir a página, porque temos vídeos novos quais dias, vós? Segundas, quartas e sextas. Fiquem à vontade para acrescentar na área de comentários quaisquer informações que considerarem pertinentes. Gostou desse vídeo? Quer mais conteúdos como este? Basta apenas comentar sim. Muito obrigado a todos. Até a próxima.